Boa noite, gente. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Esperar o pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Já vamos chamar o padre aqui pra gente começar a live. Só achar o padre aqui. Padre, o senhor tá aí? Padre, tá por aí? Gente, tô procurando o padre aqui. Acho que eu achei. Oi. Não tá ouvindo? Ah, agora eu ouço. Você tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, padre, mas não tô te vendo. Padre? Padre? Aí, apareceu sua imagem agora, hein? Ah, agora sim. É a internet que tá oscilando. Aí, gente. Beleza. Então tá bom. Vamos começar a nossa live, então. O tema de hoje é Iniciação Cristã, com o nosso pároco, Padre Rogério. Padre, se apresenta aí pra gente, pro pessoal que não te conhece. Tudo bem? É o senhor. Eu sou o Padre Rogério Duarte, irmão da paróquia São Sebastião, no Rio Grande da Serra. E estamos aqui nessa live para batermos um papinho sobre a iniciação cristã. Boa noite a todos. Então tá bom, padre, vamos começar. Se o senhor quiser dar uma introdução sobre o tema, e depois a gente tem umas perguntas aqui e a gente vai batendo um papo, tá bom? Beleza, tá ótimo. Então, foi me pedido para falar um pouco sobre os sacramentos da iniciação cristã, né? Então, esses sacramentos são os 3 primeiros sacramentos: batismo, eucaristia e crisma. Essas são, assim, por assim dizer, a porta de entrada, principalmente o batismo, né? A porta de entrada para a fé. É importante lembrar que sem o batismo você não pode receber nenhum dos outros sacramentos. Então, o primeiro sacramento a ser recebido por uma pessoa é justamente o batismo. Depois do batismo, então, o alimento na mesa do Senhor, isto é, a Eucaristia, que é o corpo e sangue do Senhor, e depois nós vamos aí bater um papinho sobre o que significa cada um destes sacramentos. E a confirmação, que recebe esse nome justamente porque aquela criança, e nós vamos também aí saber por que se batiza crianças, quando é que isso começou, aquela criança que recebeu o batismo e seus pais assumiram a fé por ela, ela confirma no sacramento da crisma esse mesmo batismo, assumindo a fé na qual seus pais a batizaram, né? E por isso também a confirmação é conhecida como sacramento da maturidade na fé, né? Muito bem. Então vamos começar as perguntas? Por favor. Então tá bom. A primeira pergunta é assim, ó. Quem pode ser batizado? Qualquer um que não tenha recebido o batismo, né? Podem ser crianças ou adultos, né? Se não foi batizado, ele pode receber o batismo. Aqui uma coisa importante: não existe rebatismo, né? Uma pessoa não pode ser batizada de novo. Se ela foi batizada, ela já foi batizada, né? Então ninguém pode ser rebatizado. Então qualquer um que não tenha recebido o batismo pode receber o batismo. O que acontece quando alguém, por exemplo, vai para outra igreja e é batizado lá? Ele não perdeu essa marca indelével do sacramento. Ele permanece batizado, só que ele renunciou, ele renegou a sua fé, né? Ah, sim. Aí, tipo, se a pessoa volta para a igreja, ela não precisa ser batizada de novo. Ela não precisa ser batizada de novo. Uma boa pergunta, Agnes. Ela não precisa ser batizada de novo, mas ela tem que fazer uma profissão de fé pública. Diante de testemunhas, né, de membros da comunidade, ela renuncia, faz todas a renovação das promessas batismais e professa a sua fé diante da Assembleia. Isso pode ser numa cerimônia fechada, ou com algumas testemunhas, ou numa Eucaristia, se a pessoa assim quiser, mas ela tem que, de novo, fazer a profissão de fé pública. Ah, sim, entendi. Então vamos lá, próxima pergunta. Sim. Quem pode batizar? Opa, quem pode batizar? Via de regra, quem pode batizar são os ministros ordenados, só aqueles que receberam a ordenação sacramental. Quem são? Bispo, padres e diáconos. O diácono pode também batizar. Mas, nas nossas realidades, com muitas comunidades, né, e uma grande demanda de pessoas, também um ministro extraordinário pode ser conferido pelo bispo como ministro extraordinário do batismo, né? Então, um ministro leigo que tem uma vida idônea, ele pode ser, digamos assim, instituído, não é ordenado ministro, né? Ele é instituído. E o ministro ordinário para a vida toda. O ministro extraordinário tem um tempo de, no máximo, 9 anos, para exercer qualquer ministério extraordinário, seja
o do batismo, testemunha qualificada de matrimônio, aqui na diocese, depois dos diáconos, isso quase que não existe, e da distribuição da comunhão, ou também do culto da palavra. Ah, sim, entendi. Então vamos lá, próxima. Qual é a fórmula e a forma do batizado? Muito bem, boa pergunta. Todo sacramento do batismo. Todo sacramento tem matéria e forma. Então, qual é a matéria do batismo? É água. O que você precisa para batizar? Você precisa de água. Se você não tiver água, você não batiza, porque essa é a matéria. E a forma? A forma é a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Seguindo aquele mandamento de Jesus, né? Ide por todo mundo e batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, matéria é água. A forma, ou a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro do rito batismal, nós temos alguns ritos iniciais, como a unção pré-batismal, o óleo dos catecúmenos, com o qual se unge o peito, né? Tem depois os ritos complementares, que são o rito da luz, a vela, a unção pós-batismal, que é com o óleo do crisma, mas ainda não crismado, né? Só um rito simbólico ali, a veste branca, e também o sal e o éfata, né? Abre-te. Esses são chamados ritos complementares. Bom, vamos supor que falte todos estes, né? O diácono, o padre novinho esqueceu. Então, o que ele não pode esquecer? A água, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver esses dois elementos, a criança foi batizada, mesmo que faltem os outros elementos, né? Uma criança em perigo, exato, uma criança em perigo de morte, ela está na UTI, nasceu com problemas, com algum problema respiratório, com alguma deficiência cardiovascular, e ela está na UTI entre a vida e a morte. Ela pode ser batizada por emergência. E aí quem pode batizar? Qualquer fiel católico. Mesmo a mãe, ou o médico, se é cristão, católico, ele pode batizar em caráter de emergência, desde que tenha água e se repita a fórmula. E depois a criança sobrevivendo, com a graça de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai procurar a igreja, fazer todo o rito, porque o batismo, assim, todos os sacramentos, a Eucaristia, o matrimônio, ele tem que ser registrado nos livros da igreja, né, nos livros nos quais registram. Então tem um livro que fica na igreja e um livro espelho que vai para a cúria diocesana, né? Depois, futuramente, quando a pessoa vai casar ou vai se ordenar, pede uma segunda via desse batistério, e isso também vai registrado. Tirou para fins matrimoniais, tirou para fins religiosos, né? Então, aí tem que se ir na igreja, e aí sim se fazer os ritos complementares. Só os ritos complementares, porque ela já foi batizada em emergência no hospital, quando se pediu isso. Isso também é possível de ser feito. Ah, sim, e aí essa água que a mãe, sei lá, alguém da igreja for batizar essa criança, tem que ser abençoada? Tem que ser abençoada. Ou não? Sim, tem que ser abençoada. Ah, tá. E é só em caso de emergência mesmo isso, né? Às vezes, se um padre conseguir ir no hospital, ele pode fazer? Padre, travou um pouquinho. Oi? Agnes? Agnes, me ouve? Agnes? Padre? Oi, eu tô aqui. Travou aqui a sua. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Aham, agora tô. Voltou. Então o padre pode? Pode sim. O padre, o diácono, o ministro extraordinário, né? Ah, então tá bom. Pode ir para a próxima? Pode. É pecado por negligência quem deixa a criança sem se batizar e ela venha a morrer? Sim. Se a pessoa tem consciência da fé, então ela cometeu um pecado de negligência, sim, ao não batizar, sabendo que era necessário, né, batizar a criança. Isso é uma responsabilidade muito grande. Exato. Tá. Por que se batiza a criança? O batismo de criança, ele remonta, embora isso seja bastante antigo, mas ele remonta desde os primeiros séculos cristãos. Por exemplo, quando Cornélio é batizado, toda a sua família foi batizada, né? Toda a sua família, e portanto haviam crianças ali. No início do cristianismo, quando a fé estava começando, então muitos adultos se faziam os ritos, né? Mas o batismo de criança,
e justamente por causa desta consciência e responsabilidade dos cristãos, eles começam a batizar as crianças para que elas não fiquem pagãs, né? Para que elas tenham aí a graça santificante do batismo. E devemos lembrar que depois do pecado original, todos nós, embora Cristo nos tenha redimido com a sua cruz, todos nós nascemos com a mancha do pecado. E o batismo nos lava, nos purifica para Deus, né? Embora os nossos irmãos evangélicos digam que se deva batizar somente adulto, o batismo de criança é válido e necessário, a não ser que alguma coisa muito séria impediu que se fosse batizado em criança. Mas é necessário batizar, sim, quando criança. E é já uma prática antiga na igreja, não começou agora no século moderno. Lá, nas primeiras comunidades cristãs dos primeiros séculos, também se batizavam adultos e crianças. Mas também pode batizar adulto, né? Sim, e hoje tem crescido muito o número de adultos que não foram batizados na infância por algum motivo, ou porque os pais não eram católicos, ou porque não prestaram atenção nisso, ou porque pertenciam a outra fé, e que procuram. Aí tem que passar por um rito de iniciação, a chamada catequese com adultos, né, e aí onde ele recebe o sacramento do batismo e depois os outros sacramentos, como Eucaristia, confirmação e assim por diante. Aqui na igreja, desde que eu estou aqui, e acredito que antes também, nós já batizamos bastantes adultos nessa condição, né? Uhum. Então tá bom. Vai, próxima pergunta. Perdão. Por que eu, sendo católico, devo participar da mesa da Eucaristia? Muito boa pergunta. Cristo é o verdadeiro pão descido do céu. Se nós vamos no Evangelho de João, os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a instituição da Eucaristia na íntegra. Mas João, ele não narra, porque os outros já narraram, e João escreve um pouco mais tarde. Mas do que ele fala? Do sentido da Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o pão descido do céu. Para estarmos com Cristo, precisamos participar da mesa eucarística. É isso que no Evangelho de João, Jesus vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Né? Quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terá a vida eterna. Então, a Eucaristia é um sacramento que nos conserva para a vida eterna e nos mantém unidos a Cristo. E por isso, né, nessa pandemia, a grande tristeza, pelo menos no meu coração sacerdotal, foi justamente as pessoas não poderem comungar presencialmente, embora o bispo tenha dado aí a licença do preceito dominical, justamente por conta do contexto que vivemos, e o bispo, como bispo na diocese, sucessor dos apóstolos, ele pode fazer isso. Mesmo assim, a gente sente essa tristeza, né, essa fome eucarística do povo, né, e é necessário, de fato, para estarmos unidos a Cristo, participarmos com fé e piedade da Eucaristia. Então, a Eucaristia não é uma encenação, é sacramento, de fato, onde Deus se faz presente no pão e no vinho para nos alimentar. Agora, imaginemos isso, né? Deus, em sua onipotência, grandeza e divindade, se faz pequeno num pedaço de pão para nos alimentar. E a gente vai negar isso? Quer dizer, vai dizer, não, eu não quero. Não é? É o próprio Deus que se doa a nós para nos divinizar, para nos aproximar dele, para nos tornar íntimos dele através da Eucaristia. Não é? É verdade. Então, vamos lá para a próxima. Quando Jesus está na hóstia consagrada, ele não está mais no céu? Boa pergunta. Jesus está em todos os lugares. Deus onipotente, presença divina. E sim, ele está na sua divindade, na hóstia consagrada. Está no céu, está nos nossos corações, porque Deus abarca o mundo inteiro. São Paulo vai dizer, nele, ou seja, em Deus, nós existimos, nos movemos e somos. E fora de Deus, nada nós podemos. Então, sim, com certeza, ele está na hóstia consagrada, está no céu, porque Deus é onipotente e onipresente. Né? Tem todo o poder, e a sua presença preenche o mundo inteiro. Verdade. Quem pode consagrar a Eucaristia? Muito bem. Quem pode consagrar a Eucaristia? Ministros ordenados, mas aí com um limite. Quais ministros ordenados podem consagrar a Eucaristia? Aqueles que receberam o sacramento da ordem no grau do sacerdócio. Nesse sentido, então, o bispo, que antes de ser bispo foi sacerdote, né,
e os sacerdotes, os presbíteros. O diácono pode consagrar? Não, o diácono não pode consagrar. Ele pode realizar o batismo, pode oficiar matrimônio, pode dar a bênção, né, a bênção sacramental, mas ele não pode consagrar, só padres e bispos. É uma pergunta que eu também nem sei se está aqui no meio das perguntas, mas eu queria saber, é só o padre que pode dar a bênção no final da missa, a bênção assim, quando as pessoas pedem? Sim, o ministro, os ministros ordenados, o diácono também pode dar essa bênção assim. Agora, o ministro leigo, ele pode dar essa bênção, né, essa bênção sacerdotal? Não, o ministro leigo não pode. Ele pode abençoar-se, né, pedir a bênção sobre si e sobre os outros, mas no final da missa, só o padre e o bispo, né, e claro, quando na missa, né, geralmente é um padre e um bispo que vão presidir, e o diácono, na celebração da palavra, ele pode dar esta bênção porque ele foi ordenado. Entendi. Então vamos lá para a próxima, padre. Sim. Pode consagrar a hóstia mesmo fora de uma missa? Não. O único meio para você consagrar uma hóstia é dentro de uma missa. Mesmo que seja a missa sem povo, né? A chamada missa sem povo, onde o padre reza sozinho. Nesse tempo de pandemia, nós estamos rezando só nós padres, né? Não tem povo, né? Mas tem que ter uma missa para se consagrar. Não existe consagração fora da missa. O rito eucarístico é necessário para a consagração. Entendi. Então vamos lá, a próxima. Ó, essa palavra é difícil, quero ver eu conseguir falar ela, hein? O que é transubstanciação? Transubstanciação então a palavra trans, né, transformar, vem de transformar, substanciação, tem sua raiz na palavra substância. O que seria a transubstanciação, então? A mudança de substâncias. E quais substâncias? E por isso que se diz que, após a consagração, as espécies eucarísticas são transubstanciadas, ou seja, a substância de pão se torna substância de carne. A substância de vinho se torna substância de sangue, carne e sangue de Cristo. Muda a aparência, a matéria não muda. O que muda é a essência, é os olhos da fé que enxergam. E aí, nós podemos fazer uma referência, justamente porque aqueles que criticam, por exemplo, a Eucaristia, dizem justamente isso, né? Mas como é que naquele pedacinho de pão está Deus? É só pelos olhos da fé que nós enxergamos isso, né? Porque Cristo também nos deixou este mandamento, fazer isto em memória de mim. E uma passagem muito elucidativa é a de Emaús. O que acontece em Emaús? Eles estão lá tristes, caminhando, Jesus se aproxima, começa a falar das Escrituras, o coração vai aquecendo, eles chegam perto da cidade, e aí Jesus faz de conta que vai mais um pouquinho adiante, ele fala, fica com a gente, ele entra, e eles estão vendo Jesus, mas não o reconhecem. Quando é que eles reconhecem? Quando ele parte o pão. E o que acontece quando ele parte o pão? Aquela presença física, aquela pessoa desaparece. Eles só veem o pão, e é aí que eles reconhecem. E aí nós também não vemos a pessoa de Jesus ali na Eucaristia, mas nós sabemos que ele está lá, né? Uhum. Padre, ó, a Maria, sim, ela fez uma pergunta aqui. Vamos responder a dela, para a gente não se perder. Ó, tá. Por que não falar amém depois do Pai Nosso? Acho que é depois do Pai Nosso na missa, né? Isso, depois do Pai Nosso na missa. Quando você reza o Pai Nosso nas suas orações pessoais, você vai falar o amém. Na missa, por que não? Porque você está no rito de comunhão. Então você vai falar o amém logo depois. Porque depois da oração do Pai Nosso, vem uma oração seguinte, que o sacerdote reza. E aí depois, um pouquinho mais à frente, você vai dizer o amém, e também quando você recebe a comunhão, você vai dizer o amém. E por isso não se reza o amém no final do Pai Nosso na missa, porque tem outras orações ali no rito da comunhão que continuam, né? Ah, sim. Toda vez que a gente tá com um grupo de jovens na missa, aí alguém fala amém e fica, não fala amém, não pode falar amém. É sempre assim. Vamos lá, então. Sim. Quem deu esse poder aos padres? Jesus Cristo, desde lá dos apóstolos, né? Quando ele diz aos apóstolos, fazer isto em memória de mim. Os apóstolos vão, ao longo dos séculos, por assim dizer, ordenando novos discípulos, e através do sacramento da ordem, esse poder, esse serviço, melhor dizendo,
é transmitido, então, através dos séculos, pelos apóstolos, na pessoa dos bispos e também aos sacerdotes, né? E por isso que a nossa igreja também se diz católica, apostólica, né, romana, porque a sede está em Roma, né? Mas por causa da sucessão apostólica. Esses sacramentos, então, são continuados nos séculos. Mas é o próprio Cristo que nos dá esse poder através também do Espírito Santo. E quem realiza a transubstanciação, é importante lembrar, é o Espírito Santo que é invocado na oração eucarística, né? Não é o padre, né? O padre por ele mesmo, né? É o Espírito Santo, a pessoa do padre que realiza a transubstanciação, né? Sim. Vamos lá, então, para a próxima. Sim. Por que as espécies têm que ser pão e o vinho? Porque esses foram os elementos que Jesus consagrou. Ele tomou o pão e disse, isto é meu corpo. Tomou o vinho e disse, isto é meu sangue. Ele não pegou qualquer outro elemento, né? Não pegou pipoca, guaraná, né, suco de uva, foi pão e vinho. E por isso tem que ser pão e vinho, porque foram os elementos, e por isso se chama matéria consecratória, né? Que se consagra. Há algum tempo aí alguém falou por causa da enculturação, mas nós não podemos usar, né, desculpas como a enculturação, por exemplo, para desvirtuar a essência dos sacramentos. A matéria de consagração é pão e vinho. Então, há algum tempo aí alguém queria, por conta da enculturação, consagrar pipoca e cachaça. Horrível. Não pode. Isso desvirtua. Não existe, né? Não existe. Não pode. De maneira nenhuma. Isso é desvirtuação. Sim. Padre, o Rodrigo... Sim. Rodrigo? É o Rodrigo. Ele fez uma pergunta, ó, vou ler para o senhor. Padre, todos nós podemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Só se for em caráter de emergência, senão só os ministros ordenados, né? Ah, era o que o senhor estava falando, né, das crianças. Exato, exatamente, em perigo de morte, por exemplo, né? Nesse caso de emergencial, sim. Se a pessoa é idônea, tem, né, tem fé, né, e professa a fé católica, sim. Mas é só as crianças também? Tipo, se alguma outra pessoa que não foi batizada não, isso tá lá no leito de morte. Alguém que nunca foi batizado criança está no leito de morte e quer, né, receber o batismo. Em caráter de urgência também. Isso vale para todos aqueles que estão em perigo de morte. E querem, Tá bom. a pessoa tem que querer receber também, né? Ah, sim. Outra palavra difícil aqui, vamos ver se eu consigo falar. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque. O nome... Pronuncia aí, padre, que eu não sei pronunciar. Melquisedeque. O nome é Malkut-Sedeque, o rei santo, ou o rei justo. Essa figura, ela aparece uma vez lá no Antigo Testamento, depois não aparece mais. Só que, justamente por conta dessa raiz da palavra, o rei justo, então, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, o rei justo, que também é Jesus. Mas é uma figura enigmática até mesmo para os biblistas, né? Mas é um sacerdote que aparece aí no Antigo Testamento. Entendi. Ó, essa aqui eu acho que é legal, queria saber. O que é e por que existe o sacrário? Isso. O sacrário, ou o tabernáculo, e o sacrário já diz, o nome é sacrário, ou seja, aquilo que comporta algo sagrado, e é destinado justamente e somente à Eucaristia. Por que ele existe? Porque depois que as espécies são consagradas, o que acontece? Jesus está presente ali. Você não pode deixar a Eucaristia em qualquer lugar. Não pode guardar ela numa Tupperware, por exemplo, e colocar no armário. Não dá. Então, o sacrário é o lugar próprio para se colocar as espécies consagradas, onde está o Cristo. E por isso, quando a gente se aproxima do sacrário, nós fazemos reverência, né? Por isso tem uma luzinha vermelha sempre acesa ali. Por quê? Indica que Jesus está lá dentro, né? Se vocês recordarem nos ritos da Semana Santa, o que acontece com o sacrário na Quinta-feira Santa? O altar é desnudado, o sacrário é esvaziado, ele fica
aberto e aquela luzinha vermelha apagada, porque a Eucaristia vai para um outro lugar, devidamente preparado, um outro tabernáculo, onde se vai fazer a vigília para a Sexta-feira Santa, né? Então, o sacrário, ele existe para conservar, né, as espécies eucarísticas, né? Então, o sacrário é o lugar das espécies eucarísticas. A pedra, né, estou vendo uma perguntinha aí, o Gabriel Rodrigo, né, por que tem uma pedra no meio do altar? Essa é a pedra d'ara, dos altares consagrados. A pedra é um símbolo forte de Cristo. Cristo é a pedra fundamental que os pedreiros rejeitaram. Então, a pedra d'ara, em todo o altar consagrado ele tem 4 cruzes na ponta, né, consagrado com óleo, também numa celebração oficiada e presidida pelo bispo, e aquela pedra, a pedra d'ara, então indica esse sinal do altar consagrado, né, e é um símbolo de Cristo, que é a pedra fundamental. Ah, sim, entendi. Então vamos lá para a próxima. Eu acho que o Danilo fez uma pergunta. Dan, você manda naquele negocinho de pergunta, daqui a pouco a gente responde, porque eu perdi aí. Perfeito. Mas vamos para a próxima aqui. As partículas pequenas também está Jesus? Sim, é aquilo que nós falávamos lá atrás, né? Jesus está em toda parte. Então, a hóstia magna, ela recebe este nome, por quê? Porque a consagração tem que ser vista, as palavras têm que ser bem pronunciadas. Então, a hóstia magna que o padre consagra tem que ser maior para a visibilidade. As partículas menores, porque vai se distribuir ao povo. Mas uma vez consagrada sobre o altar, partículas e hóstia magna, então Jesus está completo ali. Ele não se divide, né? É ele plenamente, sua divindade plenamente, que está em cada hóstia e partícula consagradas. Ah, sim, eu já comunguei pedacinhos, assim, não era nenhuma inteira, era pedacinhos, assim. Qualquer parece que repartiram no meio. Isso, qualquer fragmento é hóstia consagrada. Partida, pequena. Por isso, e talvez vocês ainda vão perguntar, mas por isso que nós devemos tomar cuidado, por exemplo, quando uma hóstia cai no chão. O que o ministro deve fazer? Deve pegá-la, ele pode... É a próxima pergunta, é isso, pai. Ah, tá, estou antecipando. Então, quando uma hóstia cai no chão... Não, pode falar. Quando a hóstia cai no chão, ele pode pegar e comungar. Ou então ele pode recolher, dissolver em água e deve ser jogado na terra, nunca na pia, no esgoto, em asfalto, em concreto, na terra, porque ali, então, a natureza vai fazer o seu trabalho. Então, ele pode tanto comungar quanto dispensar na terra a hóstia devidamente dissolvida em água, né? Mas e ali? Se ficou alguma partícula ali? Essa é uma preocupação. Então, o ministro vai com um pequeno sanguíneo, né, aquele paninho que se usa, e passa ali com todo o cuidado, né? Claro que os fragmentos, às vezes, são muito pequenos, né? Então, mas se passa com todo o cuidado ali, para tirar, porque no mais ínfimo pedacinho de Eucaristia, a presença de Deus está ali. Tem uma pergunta também que eu queria perguntar, que eu acho que também não está aqui. Para entregar a hóstia na hora da comunhão, só Sim. pode o ministro e o padre? Sim, só o ministro. Eu lembro... Os ministros ordenados e ministros extraordinários. Agora, o que acontece, por exemplo, se não tem ministro extraordinário e tem muita gente? O padre pode, numa expressão que se chama ad hoc, ou seja, para o momento, escolher pessoas à sua volta idôneas. Pode ser um catequista, pode ser um leitor, para aquele momento. Ele não foi enviado ministro, mas o padre precisa, então o padre tem essa autoridade de falar, olha, você me ajuda a distribuir comunhão, né? Às vezes, em alguns casos, já aconteceu, por exemplo, eu pedi para alguma irmã que está presente, um irmão que está presente, né? Não tem os ministros ali, mas eu peço para algum irmão. Necessariamente não foram enviados, mas naquele momento eu posso escolher, mas só para aquele momento, né? Só para aquele momento. Via de regra, é o ministro extraordinário e os ministros ordenados, né? Padres, diáconos, bispos. É porque a minha mãe é ministra, né? E uma vez eu lembro que ela me contou que uma mulher pegou a comunhão com ela e levou para a mãe dela, que estava no banco e que não podia levantar. Aí ela me explicou que quando isso acontece, ela tem que pedir para o ministro ir levar a comunhão no lugar, né? Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Porque nós temos que tomar um cuidado muito grande, aí eu acho que hoje não acontece mais, mas antigamente, principalmente na minha época de juventude,
os pais de santo no terreiro pediam alguma coisa sagrada da igreja católica, geralmente pediam hóstia, e as pessoas iam, e aí pegavam a hóstia na mão, ao invés de comungar, guardavam, e levavam isso para os terreiros, para outro lugar, né? Então, a partir disso, aí se começou a tomar cuidado de pedir que as pessoas, inclusive, comungassem na frente do ministro ou do padre, né? Uhum. Gente, usem a caixinha de perguntas aí para fazer perguntas, porque às vezes eu perco. Eu acho que o Rodrigo fez uma pergunta aqui, ó. Eu vou procurar aqui. Ó, padre, o Rodrigo fez uma pergunta, vamos falar, tá bom? Padre, uma dúvida, ainda sobre o batismo. O homem antes do pecado poderia ser considerado filho de Deus ou somente criatura? Antes do pecado. De Deus, ou somente... Exato. Antes do batismo, antes da redenção humana, então o homem ainda não tinha passado ao estágio de filho de Deus. Era, com certeza, criatura, né? Porque ele estava imerso no pecado, né? Não conhecia Deus, né? A partir, então, né, de Jesus Cristo e do batismo, né, aí sim, o homem se torna filho de Deus. Então, tá bom. Vamos lá, então, para a próxima. Qual é o efeito da Eucaristia em nós? O efeito da Eucaristia. Então, nós chamamos isso de a graça santificante. A Eucaristia nos santifica. E por isso nós precisamos nos preparar para receber a Eucaristia. Não podemos ir receber de qualquer forma. Devemos estar com o coração limpo, né? Eventualmente, devemos ter confessado se cometemos algum pecado que nos pesa, um pecado mais grave, né? Os pecados veniais, dependendo da situação ou circunstância, você comunga, mas tem que procurar a confissão logo depois. Agora, em pecado mortal, não se pode comungar de forma nenhuma, né? Então, nós devemos estar com o coração preparado para acolher Jesus Cristo. Nosso estado de espírito tem que estar bem, nós devemos estar em paz, né? Devemos estar com a nossa vida ali correta, né? Diante de Deus e também diante dos irmãos, né? É importante, olha, uma coisa que Jesus fala, né? Se você está indo para o altar e você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro se reconciliar, depois você vai oferecer o teu sacrifício. Né? E com a comunhão é a mesma coisa. Se você tem alguma coisa, então é bom que se reconcilie antes de comungar, né? E São Paulo diz isso. Essa é a próxima pergunta também, ó. Se a gente pode comungar em pecado. Uhum. Já era a próxima pergunta. Exato. Em pecado mortal, nunca. Né? Se a pessoa... também... se a pessoa matou, roubou, em pecado venial, dependendo do tamanho, né, do pecado venial, né, então você comunga, mas tem que procurar a confissão logo em seguida, né, de preferência comungar sempre tendo confessado, mas se você tem a necessidade, você precisa, a Eucaristia é santificante, você está arrependido daquele pecado venial, e você tem essa necessidade de comungar, você comunga, mas procura a confissão logo em seguida. Se for necessário, já para o padre, a hora que ele estiver saindo para sacrifício, fala, padre, eu preciso confessar, pelo amor de Deus. Padre, você falou que o pessoal levava a Eucaristia para terreiros. Aí acho que é Rodrigo, ele perguntou o que era feito com a Eucaristia nesses terreiros. Eram aquelas ou missas negras, ou rituais ali, que tinha essa coisa, eles entendem, né, eles compreendem a dimensão sagrada da Eucaristia, então usavam para os seus rituais ali, às vezes até chamadas missas negras, né. Ah, entendi. Padre, vamos começar a responder aqui as perguntas que estão enviando, ó. Ah, tá, perfeito, vamos lá. Vamos lá, a Mica manda uma mensagem. Sim. Quando você é batizado na igreja evangélica, conta como batismo? Boa pergunta. O Código de Direito Canônico nos diz que alguns batismos são válidos. Por exemplo, uma pessoa que foi batizada com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu batismo é aceito. É a igreja presbiteriana, batista, metodista, anglicana. Essas igrejas de raiz protestante mais históricas, a anglicana, inclusive, porque por algum tempo foi, né, era católica e se separou lá na Inglaterra, né? Então, esses batismos são válidos. A pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa dessas igrejas históricas, e queira vir para a fé católica, ela só precisa fazer a profissão de fé.
aderindo à fé católica. Ela não precisa ser batizada de novo, porque a Igreja Católica reconhece esse batismo como válido. Assim como também lá eles reconhecem o nosso, né? As igrejas protestantes de raiz mais histórica. E aí também uma outra coisa com relação à Eucaristia. Por exemplo, você está no exterior e só tem igreja ortodoxa lá, né? A Igreja Católica Ortodoxa. Você pode comungar lá, né? Se você não encontrou uma igreja católica, né? Você pode comungar na ortodoxa, na luterana, assim como eles também, na anglicana, assim como eles também podem comungar nas nossas, né? Porque nós temos a mesma compreensão da Eucaristia, né? Em caso de emergência também. Ô, padre, qual que é a diferença da romana para a ortodoxa? A ortodoxa, já no primeiro cisma do Oriente, lá nos primeiros séculos do cristianismo, lá pelo ano 1000, então eles tinham uma divergência com relação à data da Páscoa, né? E aí se separaram, né? Passaram, e aí deixaram de ter ligação de obediência ao Papa e instituíram o patriarca na ortodoxa. Mas os ritos, embora os ritos orientais tenham uma simbologia diferente, as festas, os santos, são muito parecidos, né? A ortodoxa, ao invés das imagens, e isso também foi a chamada crise iconoclasta, além da data da Páscoa, que para nós é móvel, né, para eles é fixa, mas também a questão das imagens, porque eles veneram os ícones, né? As imagens para eles são os ícones, ou seja, aqueles quadros, e a pessoa que pinta os quadros, os ícones, também é considerado um clérigo, faz parte do clero, né? E nós temos as imagens que nós usamos, né? Ah, entendi, padre. Vamos para uma próxima pergunta aqui, Sim. ó, do Danilo. Sim. Quem pode ser padrinho no batismo? Crisma, etc. Ah, tá. Para ser padrinho, segundo o Código de Direito Canônico, tem que ser maior de 16. Aqui na Diocese, acho que a idade limite é 14. Tem que ser crismado, tem que ter feito o crisma. Não pode ser padrinho se não tiver o crisma. Tem que professar a fé católica. Um evangélico e mesmo um protestante não podem ser padrinhos, né? Porque a doutrina é diferente. Então, agora, se a pessoa conhece um evangélico, um protestante, que é muito amigo, e quer que ele participe do batizado, ele pode ser testemunha do batismo ao lado de um padrinho católico, mas tem que ter um padrinho católico. Na verdade, o Código de Direito Canônico vai dizer que é admitido para ser padrinho uma pessoa, mas, na nossa tradição, nós costumamos chamar os casais, né, esposo e esposa. Então, podem ser dois também, mas o código exige um padrinho que seja católico. Então, maior de 16, no código canônico, para nós, acho que a idade limite aqui na diocese é 14, que seja batizado, crismado e que professe a fé católica. Ah, tá. E se tiver essa testemunha evangélica, ela é considerada padrinho ou madrinha também? Não, é só por consideração que ela está ali como testemunha mesmo, né? E por que ela não pode ser padrinho ou madrinha? Porque o padrinho, qual é a função do padrinho? Ao lado dos pais, educar a criança na fé católica. Então, alguém que não professa a fé católica não vai poder ensinar a doutrina católica, não vai poder. A Joana falou que ela tem 3 padrinhos. Eu também tenho um monte de padrinho, porque ia ser a minha madrinha e o meu padrinho, que são casados, mas eles não eram casados ainda. Aí foi o compadrezito, sabe, da igreja, e a minha madrinha Irene, que Uhum, eles eram da igreja. Também não sei, é isso. não Aí entendi. tem Mas só sua minha dúvida, também não sabia disso. Legal saber. relação, tá? A pessoa ali já tem os padrinhos. É. O do paninho, aí de não sei o quê. Eu também tenho bastante padrinho e madrinha aí. É.
Tem. Vamos lá, padre, para uma outra pergunta. Gente, se vocês tiverem pergunta, manda aí na caixinha. Tá, peraí. Danilo de novo. Deve-se comungar em pé ou de joelho? Padre? Me ouve? Travou um pouquinho. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Ele pode comungar de joelhos. Quando alguns seminaristas vieram com essa questão. Dizendo, não, eu se Ô, você... padre, estão falando que o senhor tá mudo. Ah, eu tô mudo? Eita, tá me ouvindo? Me ouve? O pessoal não tá te ouvindo. Não? Ué, Não ouviram a sua resposta. você... Vocês estão ouvindo, gente? Voltou, falaram que voltou. Voltou, gente, ou não? Eu tô te ouvindo. tá mudo de novo. Você tá me ouvindo, né, Agnes? Você me ouve? Voltou, parou. Agora voltou. Glória Agora... a Deus pela dificuldade. Ah, então tá bom. É minha Parece internet. que voltou, padre. Você pode começar de novo? O pessoal falou que não ouviu a sua resposta. So- Diz que... Parou de novo? Não. Então, Eu tô te ouvindo, normal. peraí, deixa eu ver se volta tudo. Teste, som, dois, três. Eu tô te ouvindo, padre, normal. Eu tô ouvindo. Coloquei em legenda. Vixe. Padre, deixa eu falar. Eu posso te tirar e te colocar de novo? Pode sim. Eu aguardo aqui. Tá. Gente, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Tão me ouvindo. Eu vou colocar o padre de novo, então. Tá? Peraí. Aí vocês me respondem se vocês estão ouvindo. Vai dar certo, gente. Em nome de Jesus. Vou responder a sua, Brenda. Eu não, né? O padre vai responder daqui a pouco. Daqui a pouco a gente coloca ele pra responder. Tô chamando o padre aqui, vamos ver se ele aparece. Padre Pio. Gente, não sei o que aconteceu. E já já a live vai acabar, eu acho. Nem sei que horas eu comecei. Tô chamando o padre, ele não tá me respondendo. Padre, cadê você? Padre, meu padre, volta aí. Padre, não abandona nós. Padre não respondeu. Agora vai. Agora vai.
Em nome de Jesus, cura, pai. Foi. Oi, padre, voltou? Voltei. Vocês estão me vendo ou não? Estamos te vendo e eu tô te ouvindo também. Ah, Estão ouvindo o padre? estão me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Respondam, please. Me ouvem? Não me ouvem? Sim, estão te ouvindo. Ótimo. Então, voltando aí, deve-se comungar de pé ou de joelhos. O Código de Direito Canônico diz que o fiel, segundo a sua piedade, tem o direito de comungar conforme queira. Se ele quer de joelhos, ele comunga de joelhos. Se ele quer em pé, ele comunga de pé. Pode ser na mão ou na boca. Embora, não é, nesse tempo de pandemia, as normas diocesanas orientem que seja na mão, mas nada impede. Certa vez no seminário, quando eu era reitor, um seminarista disse assim, se alguém vier comungar de joelhos na minha frente, eu vou mandar levantar. Eu falei, por que você vai mandar levantar? Não, porque tem que comungar de pé. Eu falei, onde você ouviu isso? Então, aí aproveitei para ensinar para eles, usei o Código de Direito e falei, olha, vocês nunca desprezem a piedade do povo. Vocês estão se preparando para serem ministros ordenados. Vocês não devem fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E o povo tem a piedade de comungar na mão, tem a piedade de comungar na boca, de joelhos ou em pé. Isso é direito do fiel. E o sacerdote tem que fazer valer esse direito. Tá certo? Certo. Vamos lá, padre, para uma próxima pergunta aqui. Pois não. Quais são os dons que recebemos no Crisma e como usá-los? Os dons, então, da ciência, sabedoria, discernimento, temor de Deus, piedade, todos esses dons que nós recebemos, então, pelo Espírito Santo, nós devemos usá-los sempre em vista do bem comum. Né? É isso que São Paulo também orienta, né? Você que tem o dom de profetizar, você que tem o dom de falar, você que tem o dom de ensinar, use sempre para o bem comum. O que significa isso? Nós devemos usar, tendo sempre em vista o amor ao próximo. Né? Então, se nós recebemos este dom de Deus, né, se Deus nos dá esses dons através do Espírito Santo, não devemos usá-los somente para nós, por exemplo, usar os dons em benefício próprio. Isso seria errado. Né? Usar, por exemplo, a fé ou a piedade do povo para lucrar ou para levar vantagens. Não. Então, os dons devem ser usados sempre para o bem, para a caridade e em vista do próximo. Né? Entendemos. Top. Vamos lá para uma próxima pergunta aqui. Sim. É do Brandon. Sim. Brandon tá querendo que responda as perguntas dele que nem doido, ó. Uhum. O ato de fumar ou beber sem ter o vício de tal é considerado pecado? Não. Se você não tem o vício, né, se você não, então você, claro, não pode exagerar, né, o fumar faz mal a você, se você fuma, isso vai te fazer mal, vai te causar câncer, doença, né, então é bom evitar. Se você bebe, isso pode complicar os rins, o fígado, né, até mesmo o cérebro, né, então se você bebe, digamos assim, e tem controle daquilo, quer dizer, não é a bebida que te controla, é você que controla ela, então não é necessariamente um culpado. Agora, beber e sair caindo pelos cantos, né, aí é complicado. Uma vez eu ouvi assim, que não é pecado beber, o pecado é se embriagar. Faz sentido isso? Faz sentido. Então tá bom. Vai lá, uma próxima pergunta do Breno. Ó, padre, daqui a pouco a live vai acabar porque só tem 1 hora de live. E, aí, então, e ainda tem algumas perguntas. Então, se acabar, a gente começa uma outra, tá bom? Perfeito. Só pra gente terminar as perguntas. Então, vamos lá para a próxima do Breno aqui, ó. Padre, o ato de se tatuar é pecado? O que achou do padre Fábio de Mello ter feito tatuagem? Você me coloca em cada saia justa, não é? Olha, Brandon. O que é a tatuagem? A tatuagem é uma mutilação do corpo. Toda mutilação do corpo seria um pecado. Agora, as pessoas não se tatuam para fazer o mal, né? Alguns gostam. Agora, é claro, pessoas tatuam a caveira, tatuam, né? São coisas ruins de serem tatuadas. Quanto ao meu colega, o Fábio de Mello, eu não vou entrar no mérito, né, de dizer se ele está certo ou errado, né, ele fez,
Né? Eu não faria uma tatuagem de forma nenhuma, de jeito nenhum, nem que fosse o nome da minha mãezinha querida e amada, eu não tatuaria. Mas eu não posso aí julgar a consciência do meu irmão. O que diz, então, a igreja, é que qualquer forma de mutilação, de automutilação, né, o pecado você rasga a pele, né? Agora, nós não podemos dizer, por exemplo, que alguém que se tatuou está no inferno. Isso não compete a nós, compete a Deus, né? Então, isso nós não podemos dizer, não. A pessoa se tatuou, não. Às vezes a pessoa se tatuou porque achou legal, porque na juventude gostava, mas é uma pessoa de bom coração, que faz o bem, que ama o próximo, que sabe perdoar. Então, nós não podemos condená-la pela sua aparência. Isso também Jesus nos ensina, né? Não condenar somente pela aparência. Tá certo? Tá certo. Tá respondida a sua pergunta, Brandon? Agora uma pergunta da Ângela, ó. Sobre batismo ainda. Uma pessoa pode ser madrinha sozinha ou tem que ser um casal? É o que o senhor falou, né? Eu tava falando. Pode ser só uma pessoa, sim. É até o que devia ser, não é? Que o senhor tinha falado? Oi? O senhor tinha falado até que é o recomendado, né? Ser uma pessoa só. Sim, sim. Gente, acabou as perguntas da caixinha. Se vocês tiverem mais, podem mandar. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Para a próxima pergunta daqui. Sim. Qual é a matéria e a fórmula desse sacramento? Que, no caso, é o sacramento da crisma. A matéria, então, do sacramento da crisma e a sua forma. A matéria é o óleo, então você tem que ter o óleo para ungir. E a forma recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E a resposta, né, o amém da pessoa. E o tapinha? O tapinha, então esse tapinha remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Então a pessoa, o bispo, né, é o bispo que dá a tapa, né, o bispo, aquele que está oficiando, o delegado do bispo, né, é para acordar a pessoa. Esse tapa, né, gentil, desperta que agora você tem um compromisso de fé, né, agora você vai ter que viver a sua fé com responsabilidade, com seriedade, com piedade, né. Então tem esse sentido de despertar, de acordar a pessoa para a vida, né. Nossa, no meu crisma, eu tinha esquecido que ele dava um tapinha, que o bispo dava um tapinha. Ele deu um tapinha em mim, eu fiquei tão chocada. Eu saí, tipo assim, o que aconteceu? Meu Deus do Por que céu. me bateu? Eu não tava esperando, eu tinha esquecido. Eu sabia que ele dava um tapinha, mas eu tinha esquecido. Agora, Dom Cláudio tinha a mão pesada, ele me deu um tapinha que despertou mesmo. Eu fui crismado por Dom Cláudio, pro segundo bispo diocesano. Nossa. Ó, padre, a próxima pergunta é assim, ó. Quem ministra o sacramento do crisma? Do crisma, o bispo. O bispo é o ministro próprio. Mas e se ele não pode? Então ele pode delegar um outro padre. Aí o padre se chama padre delegado para a crisma. E esses dias eu fui delegado para uma crisma de um rapaz só, porque ele ia viajar para o exterior, né? E o bispo, como eu sou o coordenador regional, falou que mandou a delegação, então. Aí o senhor fez o crisma? Aí eu fiz o crisma. Ai, que legal, entendi. Ó, padre, por que o bispo nos dá um tapa no rosto? Qual é a origem desse ato? A pergunta. Isso, eu acabei de falar agora, isso remonta lá aos primeiros séculos do cristianismo. E é para acordar a pessoa. O tapa tem esse sentido de acordar mesmo. Acorda para a vida que agora você é cristão, né? Sim. Essa é a origem do tapinha. Ó, mano. Ultimamente, se for para me acordar... mais perguntas. Ah, tá. Senhor? Alguém aqui tá falando, ultimamente, se for para me acordar, tem que ser uma pedrada. É o Brendo, sem graça, tá fazendo graça. Ah, Brendo. Ó, o Danilo perguntou, quantas vezes a pessoa tem que se confessar? A pessoa tem que confessar-se sempre que sentir necessidade ou que cometeu um pecado venial ou grave e aquilo incomoda a sua consciência. Então, por exemplo, a pessoa vai toda semana confessar. É proibido? Não. Se ela tem necessidade, ela pode confessar toda semana. Né? Não tem um limite para confessar. Né? Então, confessei uma vez nesse mês, então eu só vou confessar o mês que vem. Não. Agora, o que diz os mandamentos da igreja? Que a pessoa deve confessar-se ao menos uma vez por ano. O que significa isso? Que ela não pode passar de um ano sem confessar-se. Né? Então, ao menos, e esse ao menos já indica que toda vez que ela tiver necessidade de confessar-se, ela tem que confessar. Né? Mas aqueles que não têm o hábito, não passar de um ano. Ao menos uma vez por ano,
por ocasião da Páscoa, do Natal, né? Entendi. Mais uma pergunta aqui da Carla. Quem não é casado, apenas mora junto, pode comungar? Não, não pode, porque está em segunda união, né? Então, nesse caso, a pessoa teria que receber o sacramento do matrimônio para aproximar-se da Eucaristia. E aí, isto por quê? Porque essa condição de morar junto, né, ela, aos olhos de Deus, ela não é correta. A pessoa tem que ter o sacramento do matrimônio. Mas se a pessoa nunca foi casada, né, mas ela está morando junto, mesmo assim, né, mesmo que nenhum dos dois foram casados anteriormente, mesmo assim, ela tem que receber o sacramento do matrimônio para aproximar-se da comunhão. Entendi. Mais uma pergunta aqui, então. Para ser padrinho do batismo, precisa ser casado? Então, aquilo que eu falava logo lá no início, se admite para padrinho de batismo apenas uma pessoa. O casal é porque nós, então, temos esse costume, né? Geralmente se conhece ali, então chama o casal. Pode ser dois padrinhos, mas o direito canônico exige apenas um. Mas pode ser o casal, só não pode ser três, né? Tem que ser no máximo dois. Não é essa que o Breno tava fazendo graça. Peraí, essa daqui. O exorcismo pode ser feito por qualquer pessoa? Não, o exorcismo não pode ser feito por qualquer pessoa. O exorcismo tem que ser feito por um padre exorcista escolhido pelo bispo. Na nossa diocese, por exemplo, o padre exorcista é o padre Vanderlei Nunes, que hoje está na paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Se acontece aqui um caso, por exemplo, eu identifico um caso que tem lá todos os sinais. Quais são os sinais? Segundo o padre Gabriele a morte, então se a pessoa tem aversão ao sinal sagrado, se mostrou um crucifixo, ela pulou para trás, né? Ou jogou água benta, ela estremeceu, né? Se fala línguas estranhas, se tem força além do normal. Esses são os sinais indicativos que a pessoa possa estar possuída, ou pode ser um distúrbio mental. Eu tenho que avaliar esse caso, mas eu não posso fazer o exorcismo. Eu tenho que ligar para o Padre Nunes e falar, Padre Nunes, eu tenho um caso de exorcismo aqui. Você confirmou todos os dados? Confirmei. É caso de exorcismo mesmo, você vai precisar vir aqui. E aí ele vem, e aí eu posso assisti-lo no exorcismo, posso auxiliá-lo no exorcismo. Mesmo leigos podem associar, podem assistir, dar assistência. Gente, voltamos. Oi, Igor, você mandou uma pergunta lá e não deu tempo de responder. Se você puder mandar aí de novo, tá? E quem tiver mais pergunta também, mandem aí de novo. O Pato tava falando, eu fiquei com vergonha de interromper ele no meio da fala dele pra falar que a live tava acabando. Mas vamos esperar ele voltar aí pra gente começar outro papo. Começar outro papo, não. Continuar, né? O que a gente tava falando. Tá bom, Kel. Tá bom, Kel. Não briga comigo. É o seu irmão fazendo graça. Tem pouquinha pergunta ainda. Pouquinha pergunta ainda. Onde nós paramos? Bom, pronto. Vamos esperar o padre voltar. Padre! O padre, volta aqui. Padre, volta aqui. Por favor, padre, não vai embora. Gente, manda mensagem pro padre aí. Ele não vai voltar. Não, vamos ver se ele já voltou, né? Se ele já voltou, tô aqui fazendo drama. Olha o Guito fazendo graça, gente. Tá querendo ser padre. Tá falando. Gente, alguém manda mensagem pro padre aí, pra ele tá voltando. Danilo tá me mandando áudio, uma hora dessa, Danilo. Eu estou ocupada.
Danilo, você está vendo que eu tô no meio de uma live e você tá me mandando um áudio, cara. Dá licença. Gente, agora o padre não vai voltar, será? Gislaine, manda mensagem pro padre aí. Tudo bem, temos mais 1 hora. O padre deve estar com sono e a gente aqui enchendo o saco dele. O padre deve ter dormido, nós aqui, ó, esperando ele. Tadinhos. O Rodrigo mandou uma pergunta? Rodrigo, você mandou uma pergunta? Manda aí nessa caixinha de perguntas quando o padre entrar. Se ele entrar, a gente responde. Gente, real, tá? Ele não tá entrando. Vocês falam com ele aí. Eita, a pergunta não cabe na caixinha. Então manda aqui nos comentários mesmo. Que aí eu depois, quando o padre entrar, eu procuro. Mandou mesmo mensagem pro padre? Gente, será que ele não vai entrar? Desse efeito aqui. Entrou. Padre, cadê tu? Oi, voltei. Oi, padre, ainda bem que você voltou, pelo amor de Deus. Sua imagem não tá funcionando, peraí, tem que esperar um pouquinho, eu acho. Ah, tá, isso. Estão ouvindo a gente? Estão ouvindo o padre? Estão ouvindo eu? Me ouvi, me ouve, me ouve. Estamos te ouvindo, padre, mas não Não tá vendo? O estamos te vendo. que acontece? Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa minha internet tá terrível, Agnes. Não tem uma câmera. Globalnet, padre, é assim mesmo. É assim mesmo. Aqui também é. Ué, não tem uma câmerazinha aqui? Onde é que tá minha? Não tem câmera, né? Eu acho que é tipo uma setinha pra cima e uma pra baixo. Ah, achei. Vê? Não. Mudou alguma coisa? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Não. Não. Não tô ouvindo. Vai ter que esperar 20 segundos, mas acho que já passou 20 segundos, né? É, Gislaine tá metendo louca, foi 20. Ao vivo. Padre, vamos fazer aquilo lá então, ó. Eu vou te tirar e te convidar de novo, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Eu fico no aguardo. Entrando. Pedi já. Oi, me vê? Aê! Quem me Estamos ouve? te vendo. Me vê e me ouve. Tá ótimo. Perfeito. Ó, padre, vamos já de primeira Sim, responder a pergunta do Rodrigo. sim. Oi. Padre, sua câmera tá virada, eu acho. Ah, pronto. Aí, voltou. Porque é grande e pra mim não esquecer. Ó, Sim. sobre a tatuagem. Só Sim. é falado uma vez na Bíblia, do mesmo livro, que diz que não pode cortar o cabelo. Isso faz com que cortar o cabelo seja errado ou fazer tatuagem não seja? Exato. Aí nós temos que observar aí a Sagrada Escritura, o momento em que foi feito, né, os ritos ali, você encontra ali no Levítico sobre cortar cabelo e tudo mais. Agora, o que nós precisamos entender? Aquilo que Jesus disse. Não é o que torna o homem impuro, não é o que entra nele vindo de fora, mas é aquilo que sai do seu coração. É aquilo que a gente dizia, mutilar o corpo é um pecado, né? A tatuagem é uma forma de mutilação do corpo, mas nós não podemos dizer que por conta
da vida da pessoa, por exemplo, uma pessoa de bom coração que fez uma tatuagem, ou seja, ela incorreu, digamos assim, no pecado, mas isso não torna ela má, só porque ela fez a tatuagem. O que vai tornar ela má são suas atitudes, se ela fizer o mal contra o outro, né? Então, é muito difícil você julgar uma pessoa pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela anda, os seus trajes, né? Você julgar a pessoa pela aparência, né? Nós devemos julgar as pessoas por essência. Em princípio, o que diz a igreja é que sim, a tatuagem seria pecado. Mas nós devemos, então, observar aí a pessoa, né? Ela tatuar-se não a torna necessariamente má. Tatuar-se não vai levá-la necessariamente para o inferno. O que vai causar-lhe a condenação são as suas atitudes. Entendi, padre. Então tá respondida aí a pergunta do Rodrigo. Então, tá bom. Vamos lá, para uma próxima pergunta aqui. Ó. Qual é a idade para receber o crisma? A idade mínima para receber o crisma é 14 anos completos. Bom, se a pessoa está em 13 anos e meio, né, e ele tem ali uma vida de fé, tem uma vida de... Então, aí, em conversa com o padre, aí, o pároco, a catequista, pode falar, olha, esse aqui tem 13 anos e meio, padre. Mas eu atesto que ele é uma pessoa que sempre vê os encontros, que tem fé, que nos ajuda, então aí sim se pode abrir uma sessão nesses casos, né? Uma criança com 12 anos, muito difícil será receber a crisma, porque ela tem ainda 2 anos, né, para caminhar, né? Uhum. Tem um tempo certo para fazer a catequese? Tipo assim, de tal idade até tal idade. Porque eu lembro que eu fiz catequese dos 6 anos até quase 14. Isso. Muito tempo de catequese. É esse tempo mesmo? Começa com a pré-catequese, é sempre bom instruindo a criança desde cedo, né? Não é necessário, tem alguns que entram já na catequese com os 9 anos e nunca foram, mas se pode começar mais cedo, através da pré-catequese, é melhor. E aí se pode receber a crisma dos 14 aos 18, aos 21, né? Tem pessoas que recebem mais velhas, né? Mas a idade mínima seria 14 anos. Ah, tá. É possível crismar uma segunda vez? Não. Assim como o batismo, o sacramento da crisma é uma vez só. Ah, tá bom. Como fazer para manter a graça desses sacramentos? Desse sacramento em específico, né? Isso. Através de uma vida de oração, de uma vida de piedade, né? Da prática do bem, de um contato sempre com Deus, participação na Eucaristia frequente, né? Então, todas essas atitudes piedosas mantêm você, digamos assim, para usar uma palavra, né, mais moderna, linkado com Deus, né? Agora, se, por exemplo, nós falávamos agora há pouco da bebida, né? Então, se a pessoa, então, por conta da influência de colegas, ela recebeu a graça do crisma, mas foi se afastando da vida de oração e foi indo para a balada, bebendo, né, passando dos limites aí na bebida, aprendendo a fumar, então ela vai se distanciando da graça, né, vai perdendo a vida de oração, chega tarde em casa, dorme, acorda tarde, não reza mais para dormir, não reza mais quando acorda, né, não busca mais a Deus, deixa de participar da Eucaristia, então ela vai perdendo a graça, com certeza a graça vai secando no coração dela, por assim dizer, né. Uhum. Ó, padre, o padrinho do crisma cria algum parentesco com o crismando? Podemos dizer que cria um parentesco espiritual, não é? Não um parentesco de sangue, porque às vezes você convida um vizinho que você gosta muito, né, uma pessoa que não faz parte da sua família. Mas ao assumir a condição, ao aceitar a responsabilidade de ser padrinho, ele cria um parentesco espiritual, né? Entendi. Então, as minhas perguntas acabaram. Tem 2 perguntas aqui na caixinha. Sim. Então, vamos responder aqui, ó. A do Matheus. Como é dividido os anos litúrgicos? Anos litúrgicos. Anos A, B e C. Ano A é o Evangelho de Mateus, que é o ano que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é sempre lido o Evangelho de Mateus. Ano B, Evangelho de Marcos. Ano C, Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, o chamado quarto Evangelho, ele é usado nos tempos fortes, Páscoa, Natal, em algumas festas de santos, né?
e também ao longo do ano litúrgico, mesmo que tenha num desses outros anos, né, o Evangelho de João pode estar inserido aí. Mas principalmente nos tempos fortes, né, Páscoa, Quaresma, Páscoa, Advento e Natal, e também nas solenidades dos santos, né? Uhum, entendi. Ó, o Igor perguntou, como fazer um bom exame de consciência e se existe alguma fórmula para nos indicar? Eu acho que é sobre a confissão, né? Sim, sim. Então, é sempre importante fazer um bom exame de consciência. Tem vários ritos, você encontra no Católico Orante ali um trecho do exame de consciência, né, vários, o Catecismo da Igreja Católica, né, também é uma boa fonte, alguns livros de oração são boas fontes, mas, principalmente, você precisa ter consciência do seu pecado, você precisa saber que o pecado é pecado, né, e aí, então, arrepender-se, a partir daí você fazer esse exame, né, com a consciência correta, né, de que você cometeu um erro, aquilo precisa ser confessado, para que você seja perdoado por Deus. Mas o católico orante tem um bom itinerário ali de exame. Baixem, gente. É top. O tempo tá durante. Uhum. Tá, padre, uma pergunta aqui do Danilo, ó. Uma pessoa que saiu da igreja e foi para outra religião e tem o desejo de voltar. O que ela deve fazer? O que ela deve fazer? Deve procurar o pároco e falar, olha, eu reneguei a fé e quero voltar. E aí, então, foi aquilo que a gente disse lá em cima, né? A pessoa pode fazer, então, ela pode retornar, tem que fazer um rito, tem que fazer a profissão de fé pública, tem que professar novamente a fé católica, num rito com algumas testemunhas ou numa missa, dependendo de como seja a consciência do padre, a necessidade ou também aí a disposição da pessoa, né? Mas ela tem que fazer, ela não pode simplesmente voltar e voltar a participar, ela tem que procurar o padre, confessar-se, né, confessar esse pecado de apostasia, né, ou seja, de negação da fé, e depois, então, ela fazer essa profissão de fé pública, diante de testemunhas ou numa assembleia de missa dominical. Ou também da missa da semana, né? Padre, o Luiz perguntou se o jogo, por exemplo, o bingo, é pecado. O que configura? Porque nas igrejas nós fazemos bingo e as nossas senhorinhas muito piedosas gostam muito, né? Então o bingo tem uma função, por exemplo, de arrecadar fundos para a igreja. Nesse sentido, não há pecado. Quando é que o bingo se torna um pecado? Quando ele se torna também, como a bebida ou o cigarro, se torna um vício incontrolável. A pessoa não consegue mais viver sem aquilo. Tem que jogar, acaba perdendo dinheiro. Muita gente, né, no jogo, não só no bingo, mas nos jogos de cartas, perdem casa, perdem posses, porque isso se tornou um vício. Ela se escravizou aquilo, né, então ela relativiza todo o resto e se torna escrava daquele jogo. Seja o bingo, seja o jogo de carta, qualquer jogo, né? Uhum, então tá bom. Ó, uma pergunta aqui da Joana. A pessoa pode construir o sacramento do matrimônio com qualquer idade? Sim, pode. Embora o Código de Direito Canônico peça para os menores de idade, as mulheres, interessante, que as mulheres é abaixo dos 16 anos, ela tem que pedir permissão, e o homem abaixo dos 18, porque tem-se a consciência que a mulher amadurece mais cedo que os homens, né? Mas os homens abaixo dos 18 e as mulheres abaixo de 16 têm que ter a permissão dos pais. Mas eles podem constituir, sim, o matrimônio, se amam, se têm consciência, clareza do que significa, da responsabilidade do matrimônio, o sacramento para a vida toda. Né? Todas essas coisas têm que estar claras na cabeça, mesmo que sejam jovens. Né? Uhum. Então tá bom, gente. A Gislaine, ó. Como comungar bem? Comungar bem em estado de graça. É bom ter confessado, por exemplo, né? Ir com o coração limpo, quer dizer, sem peso, sem mágoa, sem raiva, né? Essas são as condições necessárias. Estar com o espírito sereno, né, e o coração tranquilo, né? Entendi. Padre, ó, já estamos finalizando, tá bom? Vamos tomar muito mais o seu tempo. Mas eu queria, o Danilo, na outra live, ele perguntou, eu tinha esquecido, ele perguntou, por que o padre não pode casar? Isso é uma boa pergunta. Vejam só, Jesus, no Evangelho de hoje, justamente, em que fala do matrimônio, né? E depois, ali, logo em seguida, ele fala também
os discípulos dizem, mas os discípulos estão pensando na questão material, né? Se a condição do homem é assim, é melhor não casar. Se Jesus diz, não é simplesmente não casar, você tem que ter um propósito. Então, o que Jesus está dizendo aos discípulos? Só se pode renunciar ao matrimônio, à vida matrimonial, a constituir uma família, se você tem um propósito maior. Qual seria o propósito maior? Seria servir ao reino de Deus. Então, Jesus diz, tem alguns que são incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens os fizeram assim. Outros porque se fizeram assim por causa do reino de Deus. Então, desde os tempos ali de Jesus, São Paulo já pregava o celibato, né, a virgindade. As cartas de São Paulo são bem claras sobre isso. Embora Pedro tenha uma sogra e, portanto, era casado, né, então ele não viveu o celibato, Paulo, ao contrário, viveu o celibato. Né? E ao longo da história da igreja, o que se foi percebendo? Que o sacerdote, ele assume a sua comunidade como sua família. A igreja, sua paróquia, se torna sua esposa. Aqueles que estão ali se tornam seus filhos. Agora, imaginemos, por exemplo, que eu, Padre Rogério, né, e se o sacerdócio pudesse ser casado, se eu tivesse uma esposa, por exemplo, e tivesse filhos, né, e aí eu preciso ir atender, por exemplo, um velório, mas o meu filho está com dor de barriga. Para que lado que eu corro? Eu vou atender meu filho com dor de barriga. Não vou ao velório. E aí, então, quer dizer, ficaria difícil para o sacerdote viver plenamente o seu ministério, atendendo o povo dia e noite, confessando, por exemplo, você imagina eu com uma esposa. Então, entra lá uma dona na minha sala, e a minha esposa fica de braço cruzado, batendo o pezinho na porta, né? Essa daí você demorou mais. Aquele ali você demorou menos. Né? Então, ficaria complicada a coisa, né? Depois, né, além dessas questões que são mais práticas da coisa, né, é justamente essa entrega, renunciar. O homem e a mulher ter direito a uma família, gerar filhos, é bonito. Eu gosto de crianças, né? Então nós renunciamos a isso, a esse sonho para assumir o sonho de Deus. Renunciamos a filhos biológicos para assumir filhos espirituais. E nesse sentido, assim como o esposo tem a fidelidade com a esposa e vice-versa, o sacerdote tem que ter fidelidade com a sua igreja, com Deus, com aqueles que lhes foram confiados. E para dedicar-se plenamente, ele não pode ter outras preocupações. A sua preocupação tem que ser a sua família de fé, a sua comunidade. Ainda mais o senhor, né, que está à frente de tantas coisas, né? Já pensou com uma família? Como que é ser? Imagina que drama que seria, Agnes. Então, esse é difícil, né? A gente nem poder ficar te enchendo o saco o tempo todo, e a gente gosta de te encher o saco o tempo todo. Pois é, essa hora eu já estaria me chamando aí para nem dormir. A penúltima pergunta aqui do Igor. Padre, com relação às taxas dos sacramentos, é algo obrigatório que todos devem? Ah, sim. Sim. Os sacramentos se cobram essa taxa por conta de despesas e para manutenção da própria igreja. No entanto, ninguém pode ficar sem sacramento por conta de taxa. Eu mesmo já aliviei, já anistiei muitos batizados, matrimônios, né, quando as pessoas demonstram que não têm condições mesmo, aí a gente anistia. Aqui, por exemplo, muitas vezes, né. Em São Caetano, era muito difícil, mas as pessoas ali gastavam horrores com a festa, mas na hora de pagar a igreja achavam que era absurdo, né? Então ali era uma situação diferente, né? Mas em condições mais humildes, né, de forma nenhuma a pessoa vai ficar sem o sacramento do batismo ou sem o sacramento do matrimônio por conta da taxa, né? A gente pode conversando isso, eu fiz isso essa semana, inclusive, né, com 2 noivos, e fiz a entrevista ontem, por exemplo, né, que estão desempregados. Então, embora as taxas sejam necessárias para a manutenção da igreja, né, então a gente anistia. O ideal seria que o dízimo suprisse tudo isso, mas o nosso dízimo hoje não supre as necessidades sacramentais, né. Entendi, padre. Então tá bom. O Rodrigo, eu falei que era a penúltima, mas, padre, não param de mandar pergunta, tá bom? Entendi, fique tranquilo. Padre, mas o celibato não vai contramão com quem o Jesus disse sobre encher a terra? O
celibato não vai contra o que Jesus disse sobre encher a terra? Eu acho que... Não, de forma nenhuma. E aquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho de hoje, né? Alguns se fizeram assim por causa do reino de Deus, né? Então existem aqueles, o matrimônio humano, o esposo, a esposa, que decidem casar-se, e aí sim eles têm que crescer e multiplicar-se. Essa é a função dos esposos, né? E a função dos sacerdotes, aqueles que assumiram então a vida religiosa, a intimidade com Cristo de uma maneira mais orientar a estes. Então, de forma nenhuma a terra vai ficar vazia porque os padres ficaram celibatários, porque tem poucos padres e 1 milhão de pessoas que estão se casando aí sempre, né? Então, para cada padre que é ordenado, quantos matrimônios já aconteceram? Só na nossa diocese, vamos pensar aí, né? O ano passado, nós ordenamos 3 padres. E quantos matrimônios aconteceram? Só na nossa paróquia foi o quádruplo disso, né? Então, a terra não vai ficar vazia por conta disso, não. E, lembrando, como você disse, mas Jesus disse isso, mas também Jesus disse, aqueles que se tornaram incapazes, ou um outro evangelho, se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quer dizer, que é algo também que Jesus preza, que ele quer, né? A dedicação, através do celibato, para o serviço do reino, né? E cada um no seu, né? Então, os esposos têm a sua função, e os sacerdotes têm a sua função. Uma coisa não anula a outra, né? Ah, sim, verdade. Padre, o Luiz está perguntando aqui se só o bispo pode fazer o crisma. O senhor já respondeu, mas eu acredito que ele não estava. Ah, tá. Então... Responde para ele. Ele já perguntou umas 5 vezes já. Responde para ele, Padre. O ministro próprio do crisma é o bispo. Mas e se ele não puder fazer? Então ele pode delegar um padre. Eu mesmo, essa semana passada, fui delegado por ele para fazer a crisma de uma pessoa que ia viajar por exterior, né? Como na pandemia a crisma está suspensa, então o padre Clemilson, era da paróquia do padre Clemilson, pediu ao bispo, ele me ligou, falou, padre Rogério, o senhor como coordenador vai como meu delegado para crismar o rapaz lá na paróquia do padre Clemilson. Mas tem que ter uma delegação do bispo, tem que ter um documento, esse documento tem que ser lido lá na missa, né? Mas via de regra é o bispo que crisma. O Gustavo está perguntando se o senhor acha que ele vai ser padre. Olha isso, padre. Oi, Gustavo, sobrinho do Danilo. Se eu acho, eu não sei, mas eu torço para que você seja padre. Nós precisamos de padres. Eu também. Vamos rezar muito por isso. Então, padre, tem uma última pergunta aqui, que é do Danilo, que a gente pode finalizar com ela, que ele está pedindo indicações de livros sobre a fé católica. Opa! O primeiro deles Sou Católico, um livrinho antigo, né? Muito bom. Resume ali, sou católico, né? Vivo a minha fé. Acho que é esse o subtítulo da CNBB. O Catecismo da Igreja Católica, né? Também muito bom, né? Para compreender a fé católica. Os livros do Papa Emérito Bento XVI, sobre a fé, sobre a igreja primitiva, excelentes. Aí, claro, aí você tem que ter uma maturidade de fé, tem que conhecer alguns termos para ler o Bento, né? Ele tem um linguajar teológico um pouquinho mais denso, né? Mas, qualquer coisa que se você quisesse ler, comprar os livros de Bento XVI, ele tem excelentes livros sobre a iniciação cristã, sobre a fé, sobre o tempo dos apóstolos, e aí eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, para esclarecer algum termo ou outro que você não compreenda. Então, tem que entender, né, padre? Senão interpreta errado e aí fica com uma coisa errada na cabeça, né? Exatamente, aí pode gerar confusões, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica, Sou Católico, Viva a Minha Fé, né? Então, esses livros são boas indicações de leitura, sim. Anotaram aí, gente, os livros que o padre indicou pra gente. E é isso, padre. As perguntas acabaram, o pessoal que parou de mandar perguntas aí, gente. Se não tem mais nenhuma pergunta, não fale agora ou cale para sempre. Esse aqui também é bom, porque ele tem aí, em forma de perguntas e respostas, e tira muitas dúvidas da nossa fé. Vocês conseguiram pegar ele? Legal. Dá pra ver? Como é o nome? Não tá, parece estar ao contrário. As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Desvende os mitos sobre... da editora O Catequista.
Alexandre Valério e Viviane Varela com os caçadores de treta. Então, para a juventude é uma linguagem muito boa, porque eles falam de uma linguagem assim, de um jeito mais juvenil, né? E esclarece bastante dúvidas. Então, as grandes mentiras sobre a Igreja Católica. Você encontra aí nos sites, né, no estante virtual, né, mas acho que no Amazon também deve ter, né? Então, dá para comprar. Eles têm um site chamado O Catequista, vale a pena visitar também. Então, eles falam de uma maneira bem que atinge bastante os jovens, né? É uma leitura boa também, gostosa. Então tá bom, padre, muito obrigado. Eu acho que é isso. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre o tema? Alguma coisa em específico para falar com a gente? Tem bastante gente aqui, se o senhor quiser dar algum recado. Isso. Gente, ó, só para deixar aí uma mensagem final. Conheçam a fé, não permitam que ninguém, né, desdenhe ou insulte a sua fé, a sua igreja. Se você não sabe alguma coisa, pergunta, a gente está aqui à disposição. Acho que essa iniciativa de vocês foi excelente, gostei muito mesmo, amei a ideia, e estou à disposição para vocês, quando quiserem fazer outra live como essa, né, eu estou à inteira disposição, pode ser da meia-noite a 5, não tem problema, né, pode ser o horário que vocês podem, que eu possa, e sempre procurem conhecer. Uma coisa importante, ler. Ler é sempre muito bom. Ler sobre a sua fé, conhecer a sua doutrina, porque daí você se prepara para dar respostas à altura àqueles que questionam, né, a sua fé, a sua vida de fé. Então, leiam, consultem, e olha, não deixem de buscar a fé, os sacramentos, a Eucaristia, né, e de procurar viver a fé com verdadeira piedade, tá certo? Podem contar comigo, Deus abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada, padre, de verdade. Eu quero agradecer em nome de todo mundo dos Anjos em Resgate. O senhor é um grande amigo nosso. Amém. E muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por se dispor a estar com a gente aqui até esse horário. Desculpa, tá? Porque a gente é assim mesmo. Provavelmente, já deixar um aviso aqui que provavelmente a partir da semana que vem o horário vai ficar mais cedo, porque a gente tá achando que tá muito tarde. Mas muito obrigada, padre, por participar com a gente, tá bom? Nesse horário. E é isso, padre. Conta com a gente sempre que o senhor precisar, pode falar com a gente, tá bom? Conto mesmo. Muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe, uma boa noite a todos, viu? Bom descanso. Amém, boa noite. Obrigado, tchau. Tchau. É isso, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Semana que vem tem bate-papo de novo, tá bom? Igual eu falei, provavelmente o horário vai ser mudado, mas a gente vai postando aí. Vai ser com outro padre. Com o Padre Miguel, né, gente? Com o Padre Miguel também, da nossa paróquia aqui. Então estejam, acompanhem. E é isso. Um beijo, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. E é isso aí, pronto, agora meu apelido é Agner. Quem foi que falou isso? Não sei, mas obrigada. E tchau, gente.